explicar quem é Pablo Valejos se torna mais complicado a partir do princípio de que, em ordem de me tornar esse indivíduo que hoje sou, precisei cruzar uma série de eventos e acontecimentos, assim como qualquer pessoa. Eu venho de um lar muito simples, de uma classe média carioca, com uma família gigantesca, predominantemente formada por mulheres muito potentes, muito empoderadas. Se eu pudesse definir resumidamente quem é a Pablo Valejos, eu falaria justamente isso. É um indivíduo que é eternamente curioso, eternamente inclinado ao aprendizado, eternamente aluno e principalmente moldado pela relação familiar que eu estabeleci com esse grupo de indivíduos que é minha família, predominantemente formada por mulheres fortes e capazes. Eu, infelizmente, encontrei a depressão ali na faixa dos 10, 11 anos e aos 12, principalmente, quando eu vi que a infância oferecia uma proporção cruel. Eu fui muitíssimo vítima de bullying por ser obeso e por não conseguir correr, não conseguir respirar, roncar, enfim, um monte de coisas. E era motivo de frequente piada e isso me afastou de um convívio que poderia ter sido saudável. Então, eu me vi ali atingido por uma profunda melancolia, profunda tristeza e, em algum nível, até viver se tornou uma dúvida. Eu me descobri depressivo, não naquela época, mas anos depois, à medida que eu fui lendo sobre o assunto, eu virei e falei assim, cara, era aquilo que eu tinha, era assim que eu me sentia. E eu percebi que eu era uma criança depressiva por cultivar pensamentos sombrios e uma tristeza profunda que não me tirava desse lugar de solidão, desse breu, desse poço. Ter encontrado esse estado profundo de melancolia quando criança é muito ruim, porque quando você está naquele momento, você tem uma dificuldade de discernir o que é verdade, o que é mentira, discernir o que é certo e o que é errado. E você tem uma dificuldade de sair da cama, você tem uma dificuldade de fazer as coisas, de encontrar outras pessoas. Então, enxergo que depressão é como se fosse uma mão que fica frequentemente te puxando para um lugar, e esse lugar de inércia e de solidão. Então, acho que eu olho para trás e percebo que eu não sabia o que era depressão. Então, por não saber, eu tive dificuldade em buscar ajuda, contar para alguém a respeito. Minha família não sabia que eu era depressivo. E como eu venho de uma família muito cheia, e cada um encontrava seu próprio problema, seu próprio obstáculo, talvez tenha sido difícil para eles enxergarem isso com alguma clareza. Assim como eu tive dificuldade de contar para eles a respeito das coisas que eu estava pensando, das coisas que eu estava sentindo e etc. Então, minha família não tinha como agir a respeito ou tomar nenhuma decisão ou poder contribuir para uma melhora minha. Olhando para trás, se eu pudesse deixar um recado para esse Pablo que sofria desse mal, eu teria dado um abraço e não falado que vai ficar tudo bem ou coisas nesse sentido, mas eu teria dado um abraço e eu teria talvez olhado só nos olhos. A depressão pode ser cruel e durante a infância, então, é uma coisa muito terrível. Então, eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, dar aquele abraço e olhar nos olhos daquele pequeno Pablo. Além disso tudo, eu falaria para ele, conversa com alguém, troca uma ideia, fala a respeito, porque eu acho que coisas boas podem sair dessa troca. É difícil para a pessoa que está encarando depressão, delas comunicarem para outra pessoa. Então, eu diria
que se esforcem, talvez, de algum modo, mesmo que simples, para estender a mão e se conectar com alguém ou com alguma coisa, de modo que você possa se colocar disponível para ser curado de alguma forma. Quando você está nesse estágio de breu e as coisas parecem muito obscuras e aqueles raciocínios cruéis eles ficam te atormentando, você tem uma dificuldade de olhar para a luz e de caçar a narrativa feliz que a vida pode proporcionar. E à medida que eu fui me inclinando e recebendo estímulos externos, pessoas que começaram a puxar assunto comigo e demonstrar interesse, convites que começaram a aparecer, oportunidades de estudo, oportunidades de um passeio, etc. Quando a vida começou a me convidar para dançar com ela, foi quando eu senti que o acaso estava dialogando comigo à medida que eu recebia todos esses convites e todos esses estímulos. E eu fui aceitando. E eu gostei de eu ter aceitado, de eu ter me debruçado sobre o novo, entendeu? Então, parte de mim queria sair daquele poço. E eu comecei a aceitar esses convites para ir para uma festa, para ir tomar um chopp, para ir conversar com alguém, ou só para caminhar pela rua. E quando eu comecei a aceitar esse convite da vida e comecei a fazer pequenos passeios e comecei a renovar o meu prazer pela leitura, pela escrita, pela fotografia, etc., foi quando eu senti que eu estava saindo daquele poço e indo para um lugar onde a luz existia e ia me aquecer completamente e me transformar. Definitivamente eu seria aquecido a ponto de saber lidar com ela de uma forma que até então eu não sabia. Se eu pudesse dar uma dica para pessoas que estão atravessando essa doença e estão se vendo num profundo estado de melancolia, eu recomendaria que, de algum modo, elas tentassem comunicar ou se encontrar com alguma iniciativa que oferece suporte. Existem muitas por aí. Online, presencial, tem um monte. Com um monte de gente se colocando à disposição para ajudar essas pessoas. E, obviamente, tem tratamento psicológico, você tem todo tipo de ajuda para lidar com essa doença, que não é fácil, nunca vai ser, e que, infelizmente, na atualidade, muitas pessoas lidam com ela, mas a perseguição pela cura, que nunca termina, ela é possível e ela te revigora, te fortalece. A vida nunca vai pegar leve com a gente. Nunca. A vida vai ser sempre cruel. Sempre. Na mesmíssima medida de que ela pode ser incrível. Mas a felicidade está aí. E ela pode ser perseguida. Nem sempre da forma mais clara, nem sempre da forma mais alcançável, mas ela definitivamente está aí. E acho que é isso, eu nunca vou parar de lutar. Eu nunca vou parar. Nunca. E desde o momento que eu nasci com pneumonia, estava para morrer, prematuro, e minha mãe é que costuma falar que eu já nasci lutando, eu já nasci tentando. Então, eu acho que eu nunca vou parar de tentar e eu nunca vou parar de lutar, definitivamente. Porra, vai ser maneiro, hein? Imagina assistir esse vídeo com 10 anos de diferença. Pablo do futuro, guarde isso. Continua lutando.